Quem é que não gosta de comer, não é mesmo? É bem possível que você esteja mastigando algo agora mesmo enquanto assiste a esse vídeo. E se você faz o tipo comilão, deve atentar-se ainda mais a essas 7 comidas perigosas que podem te matar. Mas antes que o vídeo comece, já estoura aí o seu botão de gostei. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Polvo. Esse animal marinho é popular em muitos países. E muitas pessoas dizem que ele tem gosto de borracha, mas na verdade, quando cozido adequadamente, a carne dessa criatura marinha é particularmente macia e suculenta. Na Espanha, Portugal ou Grécia, você pode experimentar polvo cozido ou grelhado. O Japão serve na forma de sashimi, que é o filé cru em finas fatias. Os polvos de Malta são servidos recheados com espaguete, e a Coreia é famosa pela maneira extrema de comer o polvo, porque em alguns lugares do país, essas criaturas são comidas vivas frequentemente, apenas com molho e temperos. Mas essa experiência gastronômica pode ser realmente perigosa. De acordo com alguns relatórios, várias pessoas morrem todos os anos na Coreia do Sul por consumir polvo. Eles simplesmente se engasgam com os tentáculos do polvo, que é servido vivo. Seus músculos ainda estão em contração e eles podem bloquear a laringe ou o esôfago por dentro, impedindo que o oxigênio chegue aos pulmões. Geralmente, antes de servir o polvo, eles cortam em pedaços pequenos, mas os seus tentáculos ainda estão se movendo e podem pregar as suas ventosas no seu corpo. Kazu Marzu. Sabendo que esse vídeo é sobre comida, e seria lógico você o ver comendo algo muito bom, como um belo pedaço de pizza, por exemplo, nós recomendamos que coloque o seu lanche de lado, antes de dar uma olhada nessa iguaria italiana bem, digamos que inusual. Você provavelmente sabe que a Itália sempre foi famosa por seus queijos, e algum deles tem certos gostos e cheiros exóticos, mas só os viajantes mais corajosos se atrevem a tentar provar esse tipo de queijo aqui. O tal Kazu Marzu, feito com leite de ovelha na ilha mediterrânea de Sardenha, parece um queijo pecorino comum, famoso em todo o mundo, mas tem um ingrediente secreto dentro dele: larvas vivas de mosca. Sim, isso mesmo que você ouviu. Essas larvas levam o queijo a um estado de decadência, mas o torna muito macio e úmido. Antes de comer essa iguaria, algumas pessoas removem as larvas, mas não por motivos de estética. Essas criaturas podem pular a uma distância de até 15 centímetros quando perturbadas, e aqueles que decidem tentar as remover do prato são aconselhados a proteger os seus olhos. Obviamente que isso não é a única coisa perigosa sobre esse queijo. A pior coisa que poderia acontecer é o seu corpo ser infectado por essas larvas. Isso acontece porque o suco gástrico não pode digerir essas criaturas, e os parasitas podem viver no seu intestino e te causar muitas complicações. É por isso que vender Kazu Marzu foi proibido há muitos anos por ambas as autoridades italianas, incluindo as autoridades de supervisão alimentar da União Europeia. A Sardenha e os agricultores tentaram lutar contra a proibição por várias vezes, argumentando que a fabricação desse queijo é uma tradição nacional, mas eles não tiveram sucesso. No entanto, é possível conseguir essa iguaria nos mercados negros do país, além, é claro, dos próprios agricultores e criadores de ovelha. Falando nisso, eu fiquei muito curioso. Comenta aí embaixo se você teria coragem de saborear esse queijo. Eu duvido que você correria esse risco, mas se você for corajoso, comenta aí embaixo. Fugu. Algumas pessoas pensam que um sushi, prato tradicional japonês, é perigoso porque contém alguns peixes crus. E aparentemente essas pessoas não ouviram falar sobre um outro prato japonês, o fugu. Esse peixe é perigoso para qualquer predador, e não é qualquer um que consegue o cozinhar sem matar aqueles que o experimentam, não. Antes de ganhar o direito de cozinhar esse peixe em um restaurante, os chefes japoneses aprendem a como filetá-lo por muitos anos, e às vezes até décadas. Isso ocorre porque os órgãos internos desse peixe contém um veneno mortal chamado de tetrodotoxina, que é quase impossível de se neutralizar e é facilmente absorvido pelas células sanguíneas. Essa toxina leva à morte de pelo menos 50% dos casos. E para a comparação, a tetrodotoxina é 1000 vezes mais mortal do que outro veneno bem conhecido, que é o cianeto. É difícil filetar o peixe porque o veneno é quase que impossível de ser identificado. Ele não tem cheiro nem cor e parece água comum. Então o cozinheiro tem que saber
saber o que exatamente deve fazer com cada milímetro do esqueleto do peixe. Hoje existem fugus criados artificialmente que não contêm substâncias tóxicas, mas um peixe fugu selvagem ainda é considerado uma verdadeira iguaria. Só em Tóquio ele é servido em mais de 3.000 restaurantes e o custo de um desses peixes pode exceder $1.000 americanos, o que é equivalente a quase R$6.000 no momento em que eu gravo esse vídeo. E apesar de tudo, especialistas dizem que hoje em dia é seguro mexer com peixe fugu em restaurantes licenciados. E isso é confirmado pelas estatísticas, pois há 50 anos atrás, cerca de 100 japoneses morriam todos os anos depois de consumir esse prato. Mas hoje esse número tem diminuído para 2 ou 3 pessoas, que obviamente comeram em restaurantes ilegais. Physic. Todo ano, o Ministério da Saúde egípcio adverte as pessoas para não comer o prato Physic. A razão disso é que ele é feito de peixe morto fermentado, e qualquer violação do antigo método de cozimento pode levar ao envenenamento por toxinas, que pode levar qualquer um à morte. No entanto, os avisos de funcionários egípcios não parecem funcionar, porque milhares de pessoas continuam a comer esse prato no Egito. Todos os dias, chefes locais que dominam a arte de preparar o Physic afirmam que esse conhecimento foi passado em suas famílias, e que seus ancestrais, por sua vez, aprenderam essas habilidades dos antigos egípcios. Na era dos faraós, quando as águas do Nilo recuavam a cada primavera, muitos peixes continuavam apodrecendo nos bancos de areia. Foi quando os egípcios tentaram fazer esse peixe pela primeira vez. Hoje é considerado uma iguaria, mas agora é preparado de uma forma completamente diferente das antigas. Primeiro, o peixe é cuidadosamente salgado e seco ao sol. Em seguida, é colocado em tigelas esterilizadas, aonde é mantido por até 45 dias em uma salmoura especial. O resultado é um prato incomum com um cheiro muito forte que você provavelmente consegue imaginar como não sendo nada agradável. Blood Clams. A cozinha asiática tem muitas coisas em comuns, e alguns deles nunca deixam de nos surpreender. Um exemplo são esses mexilhões de sangue que vivem nas águas do Mar Sul-Oriental. Devido a uma grande quantidade de hemoglobina em seus corpos, eles têm essa cor vermelha sangue. Essas criaturas são consideradas uma iguaria em alguns países, como por exemplo a China. Lá eles são servidos crus, cozidos no vapor ou fervidos. No entanto, esse calor geralmente é tão ineficaz que não pode te proteger de ser infectado com difteria ou hepatite A. Em 1988, o consumo desse animal mal cozido causou um surto grave de hepatite A em Xangai. De acordo com várias fontes, de 31 a 47 pessoas morreram e cerca de 300.000 pessoas foram infectadas. Após esse incidente, a venda e importação desse produto em Xangai foi banida. E estranhamente, em outras cidades da China, esse animal ainda é considerado uma iguaria e pode ser comprado em algumas lojas, além de ainda poderem ser encomendados em restaurantes por sua conta e risco. Eles também são servidos na Coreia, mas lá eles o cozinham por muito tempo e em temperaturas mais altas também. Kipayeng. Nós já falamos sobre o veneno chamado cianeto, que em doses especialmente grandes causam desmaios quase instantâneos e a morte. Acontece que é uma planta que contém essa substância que estamos falando, e ela está nas sementes de uma fruta exótica que cresce na Malásia. Essa iguaria, se preparada da maneira errada, pode ser mortal. Embora ela também seja considerada como uma iguaria, acaba que não existem muitas dessas árvores dando frutas na Malásia. Isso não é causado pelo corte dessas árvores pelas pessoas locais que as exploram, mas na verdade essas árvores simplesmente morrem por conta das frequentes inundações, e todos os moradores locais sabem muito bem como preparar tais sementes, claro, sem a preocupação de morrer intoxicado pelo cianeto. Aqui. Essa árvore pode ser encontrada no Caribe, mas cresce principalmente na Jamaica. Os frutos dessa árvore são usados pelos jamaicanos como comida e é servida com salgados bacalhau. Elas são consideradas como uma especialidade local. No entanto, os frutos verdes dessa árvore, bem como suas sementes negras, são muito perigosas quando ingeridas. Na Jamaica, várias pessoas são envenenadas por produtos com esse fruto todos os anos. E, em teoria, as substâncias contidas neles causam a chamada doença do vômito jamaicano. E alguma dessas condições podem ser fatais. Agora eu fiquei muito curioso e tenho duas perguntas para fazer para você. Você já comeu algum desses itens listados nesse vídeo? Comenta aí embaixo. A outra questão é, você está comendo algo nesse exato momento? Deixa aí na descrição o que eu quero muito saber. Assiste os outros vídeos do canal, estoura esse botão de gostei e se inscreve. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.